Um. Pronto. Então tá, gente. Vamos lá. A gente. Boa noite. A gente teve na nossa penúltima aula, a gente falou um pouquinho sobre, uma série de tópicos, discutiu. Agora, na aula de hoje, a gente vai tentar ver um fechamento dos todos os conteúdos que a gente veio desenvolvendo ao longo desse módulo, que é o módulo 2, para a gente daí se encaminhar para o módulo 3, onde a coisa fica um pouco mais complexa. Nossa, em alguns gêneros a gente chegou a ver, conversar sobre algumas coisas, falar um pouquinho de texto, de tempo verbal. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisinha que é bem chatinha, mas que é necessária em português, que é começar a ver sobre pontuação. A gente vai falar um pouquinho de pontuação, como a gente usa e tudo. A gente chegou a falar de ambiguidade, de produção de texto, de interpretação, tudo isso a gente vai falar sobre pontuação. E aí como a gente usa os elementos os instrumentos de pontuação dentro do texto, né? Os sinais, na verdade. Ok? Ok. Ok. Vamos lá. Eu não vou conseguir ver todo mundo. Alguém, qualquer coisa, me chama. Eu vou projetar minha tela. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Sinais de pontuação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sinais de pontuação. No português, a gente tem uma coisa bem interessante que, em alguns idiomas como o espanhol, a coisa se diferencia. Por exemplo, no português, a gente vai ter o ponto final, que é esse sinalzinho aqui, para frases afirmativas e negativas, né? Então, o ponto final é esse pontinho que a gente vê no final das frases. Ele delimita, né, a finalização daquele enunciado. A gente tem o ponto de interrogação, a gente já falou disso, né? Quando a gente falou de pronomes interrogativos, quando a gente falou um pouco sobre como é que se faz perguntas, né? Quais eram os pronomes, o que, quando, como, por quê, eram pronomes interrogativos. A gente tem o ponto de exclamação, que é utilizado com valor expressivo para denotar, por exemplo, surpresa, para chamar atenção, tudo isso. Tanto é que quando a gente está conversando por rede social e tudo, usar exclamação é para chamar a atenção de alguém, né? Linguagem do comercial, quando você está no mercado, no mundo do trabalho, não é legal usar exclamação. Se você faz isso daqui, por exemplo, oi, sei lá, oi, vírgula fulano, bom dia, ok. Uma, ok. Agora, isso daqui, ó, quer chamar a atenção. Você coloca assim, ó, fulano, na hora que eu tô gritando com a pessoa. Então, a exclamação é para chamar a atenção, tem essa função. Depois a gente tem reticências. São três pontinhos que a gente utiliza geralmente para quando eu vou transcrever alguma coisa até uma parte, né, para indicar que um pedaço foi tirado ou que ele não tem, que falta continuidade. As reticências representam um pensamento, uma ideia não finalizada, tá? Espera aí que alguém está pedindo para entrar. E a gente tem o recurso que é mais enjoadinho, mais necessário, que é a vírgula.
isso assim que as pessoas mais têm dúvida. A gente tem outros sinais de pontuação, mas a gente vai começar por esses, tá? Então, esses são os mais tranquilos, é o que a gente vai, por enquanto, utilizar. Alguém podia me explicar como é que vocês acham que... Para que serve a vírgula? Para fazer uma pausa. A noção de uma pausa, ok, perfeito. Mas é uma pausa qualquer, eu posso usar a vírgula em qualquer lugar? Depende do contexto. Depende do É uma contexto. pausa curta. É uma pausa curta, isso. Tá, então vírgula representa uma pausa curta. Então, por associação, eu vou dizer que o ponto representa uma pausa longa, certo? Sim. Sim? Tá. A gente precisa aprender que vírgula, tá, é, na verdade, sintaxe. O que eu quero dizer com isso? A vírgula ela tem um regramento para uso que está baseado na maneira como eu estruturo o texto. Tá? Então, a vírgula vai ser utilizada quando eu vou estruturar o texto e eu vou trazer informações. Quando eu tenho frases muito longas, por exemplo, no português brasileiro, um parágrafo muito longo, ele tem que ter uma pontuação muito bem estruturada, senão a gente vai ter problema. Eu preciso saber utilizar, e a vírgula vai me ajudar a fazer isso. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa moradora de Blumenau foi a Florianópolis para fazer uma denúncia do Ministério Público Federal daquela cidade com o objetivo de cobrar das autoridades de sua cidade uma solução para a falta de água constante no bairro da Velha. Bairro da Velha. Vamos lá. Essa frase está muito grande, não tá? E aí, gente? Tá, o parágrafo tá. Aí faltam várias comas, acho. Vírgula. Várias vírgulas, desculpa. Olha o quê? Uma pessoa moradora de Falei em espanhol. Blumenau foi a Florianópolis para fazer uma denúncia no MPF Aham. daquela Ministério cidade, Público Federal. com o objetivo de cobrar das autoridades da sua cidade uma solução para a falta de água constante no bairro Velha. Então vamos lá. Tá, onde vão as agora? Onde são as vírgulas? Peraí. Eu identifico uma depois daquela cidade, acho que ele iria uma vírgula com o objetivo, porque já aí fala como de outra ideia. Aqui, Acho que ali. poderia dizer também uma pessoa, vírgula, moradora de Blumenau, vírgula, não poderia? Foi a Florianópolis para fazer uma denúncia no Ministério Público daquela cidade, vírgula, com o objetivo de cobrar das autoridades de sua cidade, aqui ó. Aqui eu já posso cortar, além da vírgula, uma solução para a falta de água constante no bairro da Velha. Pronto. Foi.
Sendo que aqui posso deixar ou não, com vírgula, tá? É opcional. Tá opcional. Agora, o que eu não posso ter? Por exemplo, uma pessoa, vírgula, foi a Florianópolis. Isso eu não posso ter. É muito Português. Muito corta a oração. Isso, é cortar a frase. Então, nem pensar, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, outra situação de que a pessoa foi a Florianópolis pela manhã, a Curitiba à tarde e no fim do dia, fim da noite, na verdade, vírgula, embarcou num voo para São Paulo. Aqui, ó, essas vírgulas, elas estão corretas, no sentido de que elas separam as informações, né? Então, a pessoa foi a Florianópolis pela manhã, Curitiba à tarde, no final do dia embarcou no voo para São Paulo. Final da noite, na verdade, né? Fim da noite embarcou no voo para São Paulo. Aqui eu estou separando as ideias de lugar e tempo. Por isso a vírgula se justifica. Então eu posso ter nessa situação. Agora não aqui, ó, separando quem fez da coisa feita, por exemplo. Não se pode. Ok? Se eu tenho um parágrafo muito longo, ele vai precisar de vírgula, mas a gente em português tem que lembrar que a vírgula ela tem o papel de trabalhar com algumas noções, mas eu não posso simplesmente colocar de qualquer maneira. Tá, então prestar atenção nisso. Perguntas? Não. Ah, ok, que entendi. Tá certo. Aham, sim, já entendi essa parte. Não? Não, por enquanto não. Tá. Como é que se usa a vírgula? Me diga o seguinte, eu acho que no espanhol e no creole a utilização da vírgula deve ser muito próxima do português. Então, para vocês não é difícil. Essa relação que vocês constroem, ela precisa ser uma relação de entender qual é o papel desse recurso dentro do texto. Então, assim, o texto ele vai ter a vírgula, mas não é para vocês utilizarem de qualquer maneira. Por exemplo, pegar e colocar igual, tá colocando, né, fazendo, cozinhando ali, colocando orégano numa pizza. A vírgula ela vai ter uma regra. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Peraí. O que eu fiquei lembrando agora, porque lembrando de uma coisa, né, de que se a gente não tem uma lógica para usar a vírgula, a gente passa a ter problema, né? Então, assim, muitos exemplos, a vírgula causa para as pessoas uma certa dor de cabeça porque elas não sabem como usar. E o texto exige bastante da gente, exige que a vírgula ela, né, esteja bem colocada para a leitura ficar mais fácil. Então é importante, assim como também acentos, né? Então não posso
esquecer disso, né? No espanhol se utiliza do mesmo jeito a vírgula. Então é mais tranquilo. Agora, no português, se você se associa com o espanhol, então é mais fácil ainda. Agora, português não é difícil, não. Só vai exigir que a gente tenha ali uma certa atenção, né? Eu acredito que a gente pode usar ela de maneira lógica, tipo, dando contexto e verificando mais ou menos na fala onde a gente precisa colocar. Porque a gente naturalmente faz pausas Aham. e, tipo, meio que encerra certo tipo de expressões. Mas lembra que só a ideia de pausa talvez não resolva, né? Porque a gente precisa entender como isso funciona, né? É. Então, assim, não adianta simplesmente eu pensar na pausa quando ela não ajuda a resolver. Queria Tem um também. monte, tem um negócio aqui que eu tô querendo mostrar, achei. É bem legal, que é uma propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, que é bem interessante. Tá aqui, deixa eu só aumentar. Poder da vírgula. Da vírgula. Poder da vírgula. Vírgula pode ser ou não ser uma pausa. Não espere e não espere, né? Ela pode subir com o seu dinheiro, 23 e 42 e 34. Pode criar heróis, isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, ó, ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A muda opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. E a vírgula pode condenar ou salvar. Não tem a clemência ou não tem a clemência. E a melhor aqui, né, que é essa interessante. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Né? Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Né? Ou se você for feminista, enfim. Se você for homem, colocou a vírgula depois do tem. Né? Ou se você tem opinião diferente, enfim, etc. Se o homem souber o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Ou, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Então, assim, o poder que a vírgula tem aqui, né? Então, assim, olha isso, muda o enunciado. Muda. Total, assim como o acento também é indicativo de crase. A crase também muda a maneira como a gente lê alguns enunciados. Porque eu não posso esquecer que alguns textos, eles dependem disso. Então, assim, nunca é só um acento, só aquela partezinha, não. Ela vai modificar, tá? Então, assim, é essencial que vocês... Olha isso, tem esse exemplo aqui também que eu acho legal, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó, da Dilma. Não vai ter Copa. E aí ela muda a vírgula, né? Uma vírgula. Não vai ter Copa. Então aqui é interessante, né? É verdade. E aqui tem, né? Esse exemplo do quadrinho. Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo. Olha as exclamações, né? Então, assim, o olha ali, ó, olha, Cascão, né? Tá chamando a atenção. Então, a vírgula também pode indicar a chamada de alguém. Então, é bem interessante. E o Armandinho, que eu gosto bastante, que diz aqui: meu pai e eu somos muito parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta contas de luz, água, telefone. Então, assim, é a diferença, né? Que ele vai enumerando e aqui a vírgula para chamar e aqui a vírgula vai separando as ideias. Então, assim, essa ideia
que a vírgula pode trazer para a gente. Tudo bem? Tudo. Agora, acho que eu vou pegar e pensar o seguinte, que cada um de vocês vai conseguir olhar para isso e ver diferente. Claro que assim, gente, vocês precisam aprender mais em relação à vírgula e outros contextos, mas é relativamente simples. Sabe, para a escrita, observar o seguinte, uma ideia meio intuitiva é a necessidade que uma frase muito grande tem de ter, de estar menor. Porque algumas vezes a gente escreve assim um enunciado e vê que a frase ficou muito longa. E como é que você resolve isso? Então essa frase muito longa, ela precisa ser cortada e esse cortar é a vírgula que vai quebrar. Então assim, você tem às vezes um parágrafo, né, muito confuso, que a vírgula vai ajudar a resolver. Tá? Ou às vezes você tem de reescrever, mas simplesmente a vírgula pode resolver, né, a sua situação ali, tá? Então, assim, estruturas muito grandes no português do Brasil são um probleminha, assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui um exemplinho pra gente. Ó. Aqui. Isso é legal. Um aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação profissional que atuará como professor e que apresentam uma defasagem de ensino no ensino de metodologias que respeitam a condição de pessoas com deficiências, como surdos, e por isso os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desses alunos, o que acaba desmotivando. Como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem, como foi comprovado pelo censo de 2010, com dados que apontam que 61% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem ensino fundamental completo ou não tiveram qualquer acesso a nível de instrução. Acesso a qualquer nível de instrução. Esse parágrafo, ele tá bom ou não tá? Deixa eu aumentar. Um importante aspecto a ser discutido, vírgula, são os cursos de licenciatura voltados para a formação profissional. Aqui vai uma vírgula aqui. Um importante aspecto a ser discutido, vírgula, são os cursos de licenciatura voltados para a formação profissional, que atuarão como Aí também vai outra vírgula. aqui em profissional vai outra, eu acho. Não, peraí. Voltados para a Olha, você formação está enchendo profissional. de vírgula aí. Que atua como profissional e que Essa vírgula não vai ali. Por quê? Porque não faz sentido, peraí. As metodologias que respeitem a condição de pessoas com deficiências. Não, peraí. Como surdos. Sim, vale. E por isso. Ai. Ficou estranho. Professor. Ficou estranho isso aí. Como Pô, surdo as outras pessoinhas também, hein? Vamos lá, vamos quebrar a mufa aí, ó. Vamos quebrar a cabeça. Eu já tô quebrando a minha. E os outros? Estão quietinhos aí, fazendo a pêssega, todo mundo aí, ó. Sem falar nada. Todo mundo excelente. Vamos lá, ó. Quem falar vai ganhar sorvete lá com o Ernesto. Tô brincando, Ernesto.
Tá. Mas vamos lá, gente, vamos pensar, vamos lá, vamos ler e ver o que está acontecendo ali naquele parágrafo. Com... Ah, pera, eu acho que vi. Falta uma. Como os surdos, vírgula. E por Eu isso... achei os também. Como os surdos com vírgula, é por isso que os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desses alunos. O que acaba os demotivando e com consequência disso. Em consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem, como foi comprovado pelo censo em 2010, quando os dados que apontam que 61% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem o ensino fundamental completo. Aí também falta um ponto, acho. Acho que depois... Ponto. Um ponto. Acho que também falta ponto seguido. Não só vírgula. Sim. Tá, vamos lá, deixa eu pegar esse trechinho aqui. É muito engraçado aqui embaixo, extremadamente confusa a leitura, não é? Sim, muito confusa. Vamos lá, minha gente. Eu vou agora compartilhar a tela inteira para pegar. Word, ó. Vamos lá. Estão vendo? Sim, sim. Sim. Ó, aqui a gente tem uma coisa interessantíssima. Ó. O importante aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação do profissional que atuará como professor e que apresenta uma defasagem para como professor. Ponto. Aqui teria que ser um ponto. Isso. Quem apresenta a defasagem? No ensino de metodologia de crescimento a condições de pessoas com deficiência. E a gente poderia dizer o seguinte: esses cursos. Vou cortar aí. Cortei. Apresenta uma defasagem no ensino de metodologias que respeitam a condição de pessoas com deficiências, como os surdos. Ponto. Agora, cortei. Hoy, profesor, atrás de discutido va una vírgula. Aonde? Después de discutido, ahí va una vírgula. Por quê? O sea, a frase não a ver. fica um pouco longa? ¿Eh? A frase aí não fica um pouco longa? Un importante aspecto a ser discutido, vírgula, son los cursos de licenciatura voltados para la formación do profesional que actuará como profesor. Punto. Esos cursos Aham. y que presentan una desfasagem. Ai, pera, é que... Peraí, não. Fui eu que só fui aceitar a de animar. Ok. Ai, agora... Aqui, fiquei aqui. Esses cursos e que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitem... Espera aí, que por aqui tem outra vírgula também. Espera aí. Um importante aspecto a ser discutido, vírgula, são os... Acho que depois de defasagem também vai outra vírgula. Tá. Vamos lá. Tem uma regra no português. Esses cursos... que é defasagem. Calma. Vamos lá. Só uma coisinha, gente. O importante aspecto a ser discutido são os custos. Aqui tem um problema. Esse que a gente chama de sujeito. Esse cara aqui, eu não posso tê-lo separado do restante por vírgula, porque se eu separar,
eu vou ter um problema. Porque, ó, uma coisa que eu tenho que sempre saber é o seguinte: eu posso substituir todo esse período, toda essa parte aqui pela palavra isso. Você diga assim, ó, isso são os cursos de licenciatura voltados para a formação do profissional que atuará como professor. Posso? Tá. Sim ou não? Não importa nada. Posso, né? Então eu não posso ter uma vírgula aqui. Se eu posso trocar por isso, eu não tenho como ter uma vírgula. Mas, aqui, ó, eu tirei e que. Então, esses cursos apresentam uma defasagem do ensino de ciências, do ensino de metodologias, que respeita a condição de pessoas com deficiência, vírgula, com os outros. Se eu coloco uma vírgula que apresenta uma defasagem, onde? Do ensino de metodologias, quais? Que respeitem a condição de pessoas com deficiências, vírgula, com os surdos. Tá? A vírgula só entraria ali no final. Aí aqui eu tenho, por isso os docentes não são aptos a atender as necessidades específicas desses alunos. Aqui tem a vírgula, o que acaba os desmotivando e como consequência disso, aí aqui começa o problema. O que acaba os motivando, como consequência disso, as taxas de evasão, tá aqui, ó, para baixo, problema. Por quê? Ali eu teria que fechar aqui, ó, teria que botar um ponto aqui. E foi. E começar um novo parágrafo. Separando os assuntos. Porque aqui os assuntos estão unidos, complicados aqui. Então temos aqui uma dorzinha de cabeça para resolver. Como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem, como foi comprovado pelo censo de 2010, quando dados que apontam que 60% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem ensino fundamental completo ou não tiveram acesso a qualquer nível de instrução. Esse daqui é um outro assunto, seria um outro parágrafo. É um desdobramento daquele, mas é uma maneira diferente, então você teria que só ajustar. O primeiro a gente conseguiu, o segundo teria que fazer o mesmo. Até aí, minha gente. Foi? Pense o seguinte, ó. Cada frasezinha ficou com 2 linhas. Isso tá ideal. Ok. Cada frase começa com letra maiúscula e termina aqui, ó, com um ponto. Com um ponto. 2 linhas no máximo. Não ficou grande demais. Tá, então só preciso pegar isso, porque tem que ser assim para passar a essência da informação. O resto eu tenho que pegar e colocar de maneira diferente. Eu tenho sempre que pensar nesse resuminho, na maneira como a coisa é trazida. Ou seja, a frase é como oração. Isso. Mas eu acho que está um pouco comprida, hein? É porque assim, vamos lá, vou voltar. Gostei da provocação, Lorena. Tá vendo, gente? Vocês são bons, ó. Ficam só escondendo o jogo aí. Mas, ó, aqui, o que acontece? No português, a frase, ó, no caso, a gente chama o quê? Frase ou oração é aquela que tem verbo. Não sei se é a mesma definição que no espanhol e no creole. Porque pra gente, em português, toda oração é uma frase que tem um verbo. Então, se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Agora, eu tenho um período. Ou uma frase. Que é o que começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Que no caso é aqui. Ó, isso daqui, ó, é uma frase, não, um período, no caso. Então, quer dizer que esse parágrafo fica composto de 3 frases. E o parágrafo tá legal, tá num tamanho bom. Ok. Tá? Claro que assim, mas pode ter parágrafos maiores, frases maiores? Posso.
mas para escrever eu tenho que tomar cuidado sobre como eu vou organizar as informações, senão as informações ficam perdidas dentro do texto. Tá? Então, assim, por exemplo, se eu vou escrever uma carta para alguém, a introdução, o começo da carta, ele tem que ser menor do que o meio da carta. O parágrafo inicial, geralmente, ele tem que ser menor, porque eu vou apresentar o que eu vou falar e depois os parágrafos seguintes é que eles podem ser maiores. Porque aí eu vou gastar mais linhas explicando tudo, detalhando, tudo bonitinho. Sim. Sim, sim? Sim. Outra coisa importante, não se deve misturar o nível de linguagem, o formal e o informal dentro do texto. Deve estar atento a isso também. Porque às vezes a gente mistura sem querer. Vamos tomar cuidado. Agora, professor, essa separação aqui entre os dois parágrafos, esse parágrafo aqui embaixo, ele... Tá, você falou de que tem outra ideia, não? Porque ele vai ser um desdobramento daquele. Então, assim, mas isso é o que eu queria falar, que ele, tipo... Tá, tem outra ideia, mas ele depende do primeiro parágrafo. Isso, eu teria que trazer, por exemplo, ó, além disso, né, uma das consequências... Isso eu queria... que faltava, tipo, uma conexão... Isso. Eu preciso estabelecer conexão. Uma das consequências desse processo é a evasão escolar. Suas taxas crescem a todo tempo. Censo de 2010 trouxe dados muito significativos sobre esse tema, pois 61% das... E aí vai. As pessoas com deficiência... Entenderam? Ou não? Acho que Aí melhorou. Como? Aí, desse jeito, melhorou a conexão entre os dois parágrafos. Eu preciso usar palavras que estabeleçam conexão. Não tem como fugir. Então tem que usar o mais, o porém, porque, quando, como, pois, e por aí vai. Palavras que vão conectar Conectores. Os conectores, que vão ligar um trecho ao outro. Eu preciso criar essa relação. Eu não posso fazer frases que são segmentadas, né, partidas. Elas precisam ser unidas por alguma ferramenta. Eu vou usar os conectores. Porque do outro jeito parecia mais como que tinha que ser um ponto e seguido em vez de um ponto e a parte. Exatamente. Posso até colocar ponto, mas eu preciso ter um conector para poder ligar ideias. Não funciona, não flui, de jeito nenhum, não vai. Tá? Então, assim, é essencial porque o texto precisa estar com as ideias organizadas, com mais clareza. Então, eu preciso ter os conectores. Assim eu não posso ter repetição deles, né? Senão, o texto fica com muita repetição, fica complicado, cansativo. Lembre-se sempre disso, porque muita gente escreve e traz a mesma informação várias vezes, e traz tudo, é difícil só poder a pessoa entender, ler o próprio texto que aquilo dele está incomodando. Tá? Uma coisa também que
importante lembrar é a quantidade de pessoas que não conseguem, às vezes, perceber na leitura ou na escrita que um parágrafo está grande demais ou não. Então, assim, gente, um parágrafo com 10, 12 linhas. Se você tem que fazer um texto de 30, ele está muito grande. Agora, se você tem que fazer um texto de 60 linhas, 120 linhas, aí já é diferente, tá? Perguntas? Dúvidas? Diferente por quê? Porque se é para ser muito comprido, aí se pode usar parágrafos mais grandes. Pode, mas aí você tem que pensar se esse parágrafo maior, se ele vai te servir, se ele vai passar a informação do jeito que você precisa. Porque às vezes você traz um parágrafo, faz um parágrafo enorme e ele não diz nada, É. tá? Então você precisa, de fato, lembrar que há uma maneira de eu escrever, de eu construir as ideias, né? E que precisa passar também por uma questão de organização do texto, que é na parte sintática. Então, assim, não tem como fugir disso. Ok? Ok. Tá. Eu vou propor o seguinte. Precisamos, essa teoricamente é a nossa última aula do módulo 2. E eu preciso que as pessoas que não me entregaram aquela tarefa que me entreguem. Por quê? Porque eu preciso de nota. Então, eu não posso devolver as outras corrigidas. É do povo que entregou. Tá por quê? Porque eu não quero socialização de respostas. É um nome bonito pra cola, né? Então, assim, preciso que vocês façam, tá? Todo mundo, alguém colocou no grupo da televisão, vocês façam esse trabalhinho. Gente, eu dei um prazo longo e vocês comeram mosca. E agora o meu prazo tá curto. E não adianta chorar, viu? Eu vou ver com a direção do campus. Hoje é dia 28. Vou ver com a Ana. Ana que o Ernesto conheceu. Se ela me deixa até dia 5, ou não, dia 8 de abril para vocês entregarem. Aí na semana que vem, a gente vai ter aula já do módulo 3? Talvez, sim. Mas eu preciso que vocês entreguem para que eu possa corrigir e devolver. E no módulo 3, a Ana me disse uma coisa, que a gente vai precisar ter prova. Presencial não, né? Online. Se for necessário prova presencial, eu vou ter que dar um jeito. Porque assim, por exemplo, a Ketra envolveu onde tem o Instituto Federal perto da casa dela para ele fazer lá. O pessoal de Floripa vai fazer no campus Florianópolis. Você está agora aqui em Gaspar, professor? Ou você está lá em Brasília? No Gaspar. No IFES, que é aqui no Bela Vista. Eu tentei encontrar com o Ernesto, que veio aqui no campus, mas eu não consegui. A hora que eu encontrar com o Ernesto, me botaram em sala de aula, o professor faltou. A gente está com falta de professor aqui. E aí o negócio tá feio, porque às 2 da manhã, gente, nossa, tá faltando professor de informática, de português. Eu tava dando sopa no corredor, já era, né? Dando sopa quer dizer, eu tava à toa. Viu, ó? Ah, fulano tá dando sopa. Quer dizer, tá à toa, tá de bobeira. Eles dão almoço para você ali? Dando sopa no almoço, dando sopa de bobeira. Que isso? Ai, gente. Tinha dúvida. Olha a expressão que não tem nada a ver com comida, né? Falando dando sopa, dando bobeira. Ai, foi isso que eu pensei. Pois é, não, dando sopa e dando bobeira. Tá vendo? Entendi. Vivendo é tremendo. Tem que entregar pelo e-mail, professor? Sim, ou por WhatsApp, senhora Raquel. Ah, tá. Lembra que o time passou exercício há muito tempo e as crianças não entregaram. Oi. Faltam muitas pessoas? Oi? Faltou eu. Eu nem lembro qual é a tarefa, professor. Eu não acredito, gente. Professor, eu Oi, sei Lorena. qual é a tarefa, mas eu não Bem sei. mais difícil.
qual é a tarefa, então? Aquela É de- aquela longa, grande, que Aquela a gente longa. Aquele passou. documento de 12 páginas. Eu tenho ele presente todas as semanas, só Qual? que eu não fiz. Eu não lembro qual tarefa é. Deixa, cadê meu Eu outro também não telefone? lembro. Deixa Olha, eu colocar aqui no WhatsApp. vocês são Eu sei, mas Mandem de novo, gente. Aquele mais difícil, 18 Ele é muito- funcionários. É como um É um arquivo PDF. formulário eu que a gente tem que encher. Isso. Só que agora eu não sei qual é, eu não tenho ele, não lembro. Peraí, eu não- vou mandar aqui. Eu mandei ele faz pouco tempo. Peraí. Aqui, Eu já gente. achei, já tô mandando de novo pra vocês. Tá. pessoal. E Ai, nós mandei. temos que encher ele e mandar para você pelo WhatsApp ou correio, e-mail. Tanto faz, senhora. Ou correio, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Você recebeu o e-mail? Temos. A gente tem até quando? Só que ele não devolveu para que eu não colar. Eu fiquei com dúvida se havia saído o e-mail. Não, recebi sim, já corrigi. Ah, beleza. Tá aqui, ó, pra quem não tinha visto as pessoinhas, ó. Aqui, Eu ó. vi. Esse cidadão aqui, ó. Dá para fazer em grupo. É, pra fazer. Nós temos que encher tudo isso. Sim, senhora. Temos até dia 8. Eita. Dia 8. Isso. Passando o dia 8 eu vou ter um problema. Tá, vou fazer, professor. Vou fazer essa semana. Prometo. Isso. Eu vou fazer também, eu vou fazer nesta semana. Tá, Tá no grupo essa tarefa, sim, professor? senhorita. Tá no Com grupo. certeza. Acho que o pessoal ficou confundido porque acho que a gente havia falado de que a gente ia fazer tipo, discutir alguns dos exercícios, não? Mas a gente discutiu. É, a gente meio... Quando? Eu expliquei, tem algumas aulas aí que a gente tinha dúvida, perguntou. E eu respondi. Gente, na Não, dúvida... eu perguntei, eu lembro. Eu É perguntei verdade. Isso. Na dúvida, gente, essas aulas estão gravadas, então... É. Tem umas 3 aulas pra trás, tem só perguntar como é que Acho que desde carnaval que está essa tarefa, não é? Era para o dia 7, não era? Era, Deus. no dia 7. Olha só, de Animar lembrou. Eu lembrei. Olha, gente. Ai, professor, desculpa. Já por aí a gente tira menos 2 pontos, viu? Menos 2 pontos. Não. Olha, alunos, vocês são terríveis. Só quem mandou foi Catherine, Ernesto e Roger. Uma Só. escolar de você. Só para quando Esqueci, foi na esse? verdade. Muito trabalho. Eu só não assisti na aula de, a ver? A penúltima, antepenúltima, eu não assisti a antepenúltima aula, mas eu tenho assistido todas as aulas, não lembro essa. A senhora Lorena, esse exercício foi para entregar no carnaval, depois do carnaval. Ah, eu acho que eu não escutei. Pode ser alergia. Tem um momento que me dá alergia e me dá Pode ser, meu Deus. Olha só, aluno não tem jeito. Eu acho que a gente que eu passei esse exercício na semana do dia 21 de fevereiro. É, dia 21 para entregar dia 7. É, 7 do isso mesmo. Eu acho que o que aconteceu com a gente foi que quando chegou na semana do carnaval, você deixou a tarefa e a gente tinha que entregar para quando começava a próxima aula depois do carnaval, isso. E pode ser que eu esqueci ou não consegui escutar bem, mas acho que pode ser isso. Aí, Pode pra, ser. esse tipo é difícil, mas não. Vocês confundiram as datas todas. A gente Pode ser. foi a curtir o carnaval e esqueceu. Isso, estavam todos vocês no carnaval pulando lá, ó. Certamente.
Mas, Tá, professor, mas a com gente vai certeza, fazer eu vou antes dessa enviar para data. você amanhã ou depois de amanhã, com certeza. Sim, senhora. Então, Ah, eu não pessoal, prometo tão cedo, porque eu tô cheia tão... É porque... tá. Mas eu vou Mas entregar. tentem, se organizem para fazer. Porque Sim, eu sim. eu Professora, preciso até quando tem que entregar? até dia 8. Oi? É preenchida, Lorena. Não é vazia. ¿Eh? É preenchida, tá? É para não Che- esquecer de novo, Lorena, verdade? No, no, no voy a esquecer, no. Ya, llega. Chega de procrastinar. Olha, gente. E olha só, então vamos fazer o seguinte: vocês façam, me devolvam, tá? Uhum. Eu tenho isso como registro de avaliação. Uhum. O que vai acontecer? A gente vai começar o módulo 3. Eu vou ter que fazer o nivelamento, porque eu acho que a gente vai... Bem, a gente sempre começa com muita gente, mas o grupo sempre permanece o mesmo, com exceção desse semestre que a gente teve mais algumas pessoas que se aderiram, né? Algumas outras saíram. E aí estão dizendo por aí que a turma que ia ser presencial vai ser online e vai ter mais gente. Mas eu não sei, eu confio na gente aqui que tá aí, ó, resistindo até o final. Então, assim, vamos que vamos. A minha ideia, né, no final do quarto módulo, é que a gente possa ter, tá? A ideia do IFES, que é que a gente possa ter o quarto módulo mais curto, mais condensado. A gente vai fazer o terceiro agora até julho, tá? Então o terceiro módulo vai até julho, vai ser de abril a julho correndo. E a gente vai ter algumas tarefas, a Ana me sugeriu, deixar algumas tarefas assim, para vocês fazerem. Tipo, assistir vídeo, sabe, ler texto e bombardear vocês com mais coisas, Tá. para poder puxar mais, para ser mais difícil, texto, por exemplo, literário, mais música, um monte de coisas. Para o final do terceiro módulo, no início de agosto, a gente fazer uma prova, que aí a gente vai ver como vai fazer essa logística, mas para os que estão aqui em Gaspar e Blumenau, presencial no sábado, para Lorena e Johnimar, Floripa e Ketro, eu vou dar um jeito da prova chegar até São Paulo, vou arranjar alguém que possa aplicar. Mas a ideia é fazer isso, para a gente se preparar para o final do quarto módulo, vocês terem uma certificação com também uma prova inicial, uma prova final. Então, Gostei. Legal. Ideia. agradeço muito isso, que isso é culpa do Ernesto, que fez a gente pensar em algumas coisas aí e que ajudou a avaliar, porque a gente tinha algumas ideias, mas que a pandemia meio que viabilizou, né? E aí a gente precisa agora movimentar essas certificações e a gente quer que a nossa situação frente à Polícia Federal esteja melhor, porque além do curso a gente precisa ter materialidade, então assim, a Polícia Federal quer papel. Tá. Então a gente vai pegar e dizer, ó, não, houve essa avaliação, estava lá no sistema, eles tiveram contato com texto literário, texto isso, texto aquilo, e por Oi. isso eles são capazes de conseguirem se comunicar bem em português, conseguem entender bem, conseguem escrever, tá? Então assim, módulo 3 tem que ter mais escrita. A gente tem uma discussão muito boa. Vocês conseguem puxar muitas discussões, fazer associações. Eu acho que melhorou muito a oralidade de vocês. Ufa! Mas ainda vejo dificuldade, por exemplo, em música, de entender música, os sim. vídeos. Então, assim, preciso buscar mais coisas de gente falando português, mas assim, gente comum. Não pode ser só novela, cinema. Preciso pegar vídeos de pessoas comuns, né? Que vão conversar para vocês entenderem, a gente trabalhar em cima disso. Ok? Sim. Amém? Ok. Amém. Sí. Tá. Como vocês que não entregaram os exercícios, né, aprenderam vírgula hoje, pontuação, não sei, tiveram uma noção? Então não pode ter erro de pontuação no exercício. Cuidado. Cada errinho Tá é bom. sua. Tá? Vou pegar um livro Fiquem de vírgulas. atentos à escrita pra gente poder... Tá, como eu Você mandei desenvolve- antes da classe de Da vírgulas, da aula de vírgula, então estou perdoado. Você, Ketro e o Ernesto foram salvos pelo gol, se deram bem. Agora Ô, os outros... professor, isso é injustiça. Eu ajudei na metade da tarefa do Roger. Como é que é?
Eu fiz. Soy profesor y pelo menos yo falei. Por lo menos falei algo, alguma coisa. Errada, mas falei. Não, mas ó, vocês, pelo menos assim, vocês sabem, gente, vocês sabem vírgula, tem noção. Agora ninguém vai escrever parágrafo gigante, ninguém vai escrever uma frase com a Jamanta. Todo mundo agora vai ter bom senso. Tá? Tá, Então, por favor. tá bom. Pessoas, fiquem bem, se cuidem, a gente vai se falando. Tá? Beleza. Eu vou lá que agora eu vou dar aula presencial aqui no campus. Então, Tá bom. é a rotina hoje. Tem reunião online, aula presencial, aula online, aula presencial. Mas tá tudo Tá certo. bom. Fiquem bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até semana